Olá, eu sou a Maria Vitória e nós somos do Grupo 1. Iremos apresentar o trabalho sobre fonética perceptiva. Os integrantes são Eduardo, Fernanda, Ingrid, Luísa, Maicon, Maria Vitória e Yu. Aqui está a nossa agenda de apresentação com os tópicos que iremos apresentar durante o trabalho. O que é a fonética perceptiva, ou também chamada auditiva? Neves, em 2008, a definiu como estudo em grande detalhe da percepção que o ouvinte tem dos sons, desde a consciência dele até a sua interpretação. Ou seja, a fonética perceptiva estuda a forma como os sons são recebidos e interpretados pelo ouvinte. O processo de percepção da fala tem várias etapas, sendo iniciado pela capacidade de detectar o som. Depois disso, o aparelho auditivo está preparado para conseguir realizar a percepção da informação transportada nas ondas sonoras. É assim que, através da percepção, existe a discriminação dos diversos sons. E sempre que recebemos informação por via auditiva, existe inconscientemente um reconhecimento do que está a ser ouvido com experiências vividas anteriormente pelo ouvinte. Isso ocorre devido à memorização dos elementos da fala. E para finalizar, acontece o processo de compreensão da mensagem transmitida pela produção da fala. Lazaroto Vulcão, Seara e Nunes, em 2015, afirmaram que certamente somos capazes de dizer se um indivíduo é nordestino ou carioca, por exemplo, ou também determinar se o som produzido pertence à nossa língua. Essas capacidades, segundo eles, são objeto de pesquisa da fonética auditiva ou perceptiva. A fonética perceptiva é uma área menos estudada em termos de pesquisa pura, porque é difícil identificar e medir as respostas. A técnica predominante de trabalho nessa área é a de audição de um anunciado qualquer e transcrição dele utilizando o alfabeto fonético internacional, a partir da impressão do foneticista. Geralmente se escuta o enunciado uma única vez, reproduzindo o que acontece numa situação real de comunicação. As conclusões a que se chega são essencialmente subjetivas, por estarem vinculadas ao sujeito ouvinte, o que não diminui o mérito desse tipo de trabalho, desde que se leve em consideração sua natureza. Apesar de ter se iniciado no século XIX, a pesquisa sobre a percepção da fala intensificou-se durante e depois da Segunda Guerra Mundial. As teorias sobre esse assunto decorrentes dessas pesquisas foram permeadas por algumas questões primordiais, como de que forma os ouvintes extraem a informação necessária para a compreensão da fala, de que forma eles identificam os sons da fala a partir de um encadeamento contínuo de sons. Eles processariam o sinal de fala numa base predominantemente auditiva ou extrairiam a informação fonética necessária sobre como os sons são produzidos? Ou então, eles realizariam ambos os tipos de procedimentos? As teorias que tentaram responder essas questões são divididas em dois grandes grupos. As teorias auditivas de percepção da fala, que consideram o processo de percepção da fala como sendo primordialmente auditivo, e a teoria motora de percepção da fala, que propõe uma ligação entre percepção e produção da fala. Em seguida, iremos aprofundar cada uma delas. Eu sou a Ingrid e falarei sobre as teorias auditivas de percepção da fala. Essas teorias assumem que a informação no sinal físico é essencial e suficiente para a decisão do evento perceptual. Ou seja, o processo de decisão perceptual está diretamente relacionado com a informação obtida do sinal físico. Dessa forma, as teorias auditivas de percepção da fala enfatizam o aspecto sensorial, o mecanismo de filtragem dos sons da fala dos ouvintes e relega o papel sobre o conhecimento da produção dos sons da fala a um plano secundário, sendo utilizado somente em circunstâncias difíceis. Segundo Fante, 1967, a percepção da fala é primordialmente sensorial. Ele propôs que, apesar dos mecanismos de produção e percepção formarem um feixe comum de traços distintivos, os ouvintes não precisam referir-se à produção para perceberem a fala. Além dele, outros autores se afiliaram a essa posição teórica sobre percepção de fala. Também acreditam na noção da sensitividade para padrões acústicos ou traços acústicos particulares. Uma vez que os ouvintes foram expostos à linguagem, eles são sensíveis a padrões acústicos distintos. Porém, essas teorias são questionadas, principalmente por representantes da teoria motora de percepção de fala, pelo fato de que por trás dos padrões acústicos que identificam segmentos acústicos de fala, não há um conjunto restrito de mecanismos pelos quais as pistas acústicas são extraídas. Olá, eu me chamo Luísa e agora falarei da teoria motora de percepção da fala. Essa teoria propõe que o ouvinte faz uso de seus padrões internalizados da atividade motora de articulação para interpretar a fala. Ela foi desenvolvida por Lieberman, Cooper, Shankeller e Kennedy, e posteriormente foi revisitada por Lieberman e Mattingly. Os primeiros autores consideram a fala como um código auditivo complexo que apresenta algumas propriedades especiais, que estão citadas no slide. Os autores Lieberman e Mattingly estabelecem as bases para uma teoria de percepção da fala de base articulatória. O primeiro ponto estabelecido se refere aos objetos da percepção, que seriam gestos fonéticos pretendidos pelo falante, representados no cérebro como comandos motores invariáveis, que chamam os movimentos dos articuladores em certas configurações linguisticamente significativas.
Segundo ponto da teoria, coloca a produção e a percepção da fala como intimamente ligadas, uma vez que elas compartilham de um mesmo conjunto de invariantes. A partir disso, a fala será compreendida pela forma de como ela é produzida, ou seja, a articulação é referência para a percepção. Assim sendo, os sinais são interpretados, tomando-se como referência os gestos motores da fala, o que liga diretamente os processos de produção da fala à percepção. Segundo esses autores, toda teoria de percepção da fala vai se deparar com o fato de que os padrões acústicos proximais devem ser os objetos gestais percebidos. Conforme Kennedy, a percepção não requer associação arbitrária correspondente ao estágio auditivo para lhe conferir um rótulo fonético. Aqui, a categoria fonética nomeia a si mesma. Vale ressaltar que essa teoria focaliza primordialmente um tipo de identificação fonética, referindo-se muito pouco a unidades maiores, como, por exemplo, palavras ou frases. Vamos entender um pouco, então, sobre a origem dos estágios nos processos perceptuais que foram levantadas pelos autores Pisoni, Crowder, Carney e Oden e Massaro através de experimentos sobre a hipótese de relação entre a fala e a memória. Então, sabendo disso, vamos enfocar mais no Pisoni, que tem por objetivo verificar se consoantes e vogais são percebidas de maneira distinta, com relação ao grau de discriminação do código distinto da memória auditiva e fonética. Nos experimentos foram estipuladas 3 variáveis independentes. A primeira, condições do estímulo, sendo em 4 níveis, 2 classes de vogais e 2 de consoantes. A segunda variável de comparações de estímulos, sendo de 2 níveis, dentro de categorias fonéticas e entre categorias fonéticas. E a terceira, atraso de intervalo, 0, 25, 50, 1 segundo e 2 segundos. Ao todo, 16 informantes participaram do experimento. Além disso, para cada uma dessas condições foram rodados 2 experimentos. O primeiro, teste de identificação absoluta, e o segundo, teste de reconhecimento de memória por comparação atrasada. No primeiro teste, os informantes tinham que decidir entre as categorias previamente já estipuladas pelos pesquisadores. E no segundo teste, os informantes tinham que dizer se eram iguais ou diferentes. Então, aqui no experimento de identificação absoluta, os sujeitos dividiram o contínuo sonoro em 2 categorias, ou seja, 2 segmentos fonéticos distintos. A performance de discriminação é melhor entre categorias fonéticas do que dentro das categorias fonéticas. E à medida que a diferença entre os estímulos aumenta então a sua identificação como outra categoria. No entanto, a discriminação dentro da categoria é perto de chance para consoantes e acima dela para as vogais. E também há melhores resultados para as vogais longas do que para as breves. Já em relação ao teste de reconhecimento de memória por comparação, temos 2 procedimentos avaliadores. O primeiro, estímulos discriminados como diferentes, e o segundo, estímulos iguais e diferentes para evitar vieses. Nessa figura, então, notamos que entre categorias há estabilidade nas discriminações quando se tem intervalo. E embora isso não ocorra para as vogais longas, os testes mostraram que isso não apresenta significância. Já dentro de categorias, existem diferenças marcadas nas discriminações de consoantes e vogais. As consoantes elas apresentam valores baixos e não têm relação nenhuma quanto à duração do intervalo, mas já para as vogais, ao contrário, os valores são significativamente altos e relacionados a mudanças nos intervalos. Por exemplo, então, o resultado para o intervalo de 0,25 segundos é diferente dos outros, e é nele que existe uma maior discriminação. Já nessa outra figura, nós notamos que a discriminação cai nos 2 ambientes de avaliação a partir de 0,25 segundos. Em relação, então, às diferenças entre consoantes e vogais, percebemos que a discriminação de vogais é mais afetada pelo aumento do intervalo e as maiores diferenças também são obtidas dentro das categorias. Os resultados mostram uma diferença no uso da memória auditiva de curto prazo para a identificação de consoantes e vogais. Com isso, eles sugerem que há 2 componentes de memória devido aos resultados de preponderância. Dentro de categorias fonéticas, a utilização da memória auditiva de curto prazo, uma vez que ela facilita a discriminação de vogais dentro de categorias e contribui pouco para as consoantes. Já entre categorias fonéticas, a memória fonética de curto prazo não interfere, pois a identificação é alta tanto para vogais quanto para consoantes, e não é afetada pelo aumento do intervalo de tempo. Com relação aos resultados para a força da memória de curto prazo, o valor de D diminui com o aumento do intervalo de tempo. A falta de uma condição de estímulo significativa pelo intervalo de tempo com o valor de D sugere que a discriminação de consoantes também é influenciada em alguma medida pelo intervalo de tempo. Diante disso, esses resultados mostram que a diferença de uso na memória de curto prazo para vogais e consoantes parece ser uma simplificação.
Em 1974, Pisoni tenta desenvolver melhor a ideia de que haveria estágios no processamento da fala. Ele parte da noção de que há percepção categórica, uma vez que um sujeito pode identificar a categoria fonética de um som da fala, mas não consegue discriminar entre sons da fala. Ao que parece, o fenômeno é exclusivo a algumas classes de som. A explicação oferecida neste momento é que, devido à complexidade do sinal da fala e aos experimentos, os sujeitos são forçados a utilizar uma representação fonética ou um código fonético, ao invés de utilizar a memória auditiva de curto prazo para desempenhar as tarefas. Aqui temos a proposta de Pisoni, aqui nessa representação. Assumindo este modelo de processamento da fala, o autor decide trabalhar com a relação entre as informações auditivas e fonéticas, envolvidas na percepção da fala. Ele quer saber se os ouvintes conseguem responder às diferenças acústicas entre os tons da fala percebidos categoricamente, ou se eles conseguem processar estes sons apenas tendo uma abstração fonética como base. Já na tarefa em que os informantes têm que dizer se os estímulos são iguais ou diferentes por comparação, tem-se, para os resultados igual, que os informantes são consideravelmente mais rápidos para dados idênticos do que para dados parcialmente iguais. Eles conseguem utilizar informações acústicas de baixo nível, mesmo os tendo categorizados como pertencentes a um mesmo segmento fonético. Isso mostra que os pares idênticos foram processados em estágio mais baixo e os pares parcialmente iguais em estágio mais avançado. A noção de percepção categórica decorre do design experimental adotado, de modo que os informantes são obrigados a trabalhar com algumas propriedades que fazem com que eles tenham que utilizar o código fonético ao invés dos níveis mais baixos da audição. Assim, o autor argumenta que os informantes não consideraram os estímulos parcialmente iguais como sons da fala. No entanto, isso não é verdade, pois o nível de discriminação como igual é muito próximo. Isso mostra que eles consideraram os parcialmente iguais como som da fala e não como outro tipo de som. Os resultados sugerem que as informações acústicas de nível baixo estão disponíveis até os níveis mais abstratos da representação fonética, até mesmo para consoantes. Isso decorre da inserção do tempo de reação, que acabou revelando um estágio a mais da avaliação da percepção, um estágio além da categoria e da representação fonética. Segundo o autor, esses resultados podem mostrar como funcionam os mecanismos especiais para a percepção da fala, e como ela interage com mecanismos mais gerais do processo de percepção. Olá, eu sou o Maicon e irei falar sobre identificação por atributos secundários. Cole e Scott, em 1974, apresentam argumentos para a proposta de que a fala é percebida com o auxílio de atributos secundários. A percepção da fala envolve a identificação de fonemas. Portanto, Stevens e Hale definiram então que as diferenças nos traços distintivos não são retiradas do sinal da fala, de modo que elas seriam derivadas de estruturas representacionais mais abstratas. Dessa forma, surgiu uma teoria que determina 3 tipos de pistas envolvidas simultaneamente na percepção da fala. Estas pistas são pistas invariantes, pistas condicionadas pelo contexto e pistas promovidas pelo envelope da forma de onda. Pistas invariantes. Nas pistas invariantes, há invariantes acústicos, que são responsáveis pela identificação de uma dada consoante em uma classe de fonemas, pares de fonemas e, em alguns casos, até o fonema em particular. Tais pistas estão no domínio da frequência e no domínio acústico. Elas apresentam contribuições importantes para a percepção da fala. Elas seriam, basicamente, pistas de transição que majoritariamente carregam informações sobre o ordenamento temporal dos segmentos dentro da sílaba. A maior fonte de informação sobre a identidade de fonemas consonantais durante a percepção da fala é fornecida por pistas invariantes. Oi, eu sou a Fernanda e eu vou falar sobre as pistas condicionadas pelo contexto. As pistas condicionadas pelo contexto formam a identidade de alguns fonemas. Elas também podem ser chamadas de pistas de transição. Em sua maioria, carregam informação sobre o ordenamento temporal dos segmentos dentro de uma sílaba. As pistas condicionadas pelo contexto são responsáveis pela manutenção da integridade perceptual do sinal da fala, o que permite que a fala seja percebida como uma única cadeia perceptual. Cole e Scott, assim como Lieberman e seus colegas, entendem que as transições são importantes para manter e garantir o ordenamento temporal. Bregman e Campbell realizaram um experimento em que foi apresentado aos informantes, ou seja, as pessoas que participaram, um looping com tons altos e baixos. Os informantes não conseguiram ordenar as ocorrências, de modo que ouviam 2 cadeias simultâneas, uma de tons altos e outra de tons baixos. Bregman e Campbell, então, sugeriram que isso ocorre porque é uma tendência do sistema auditivo primário
de agrupar sons semelhantes em canais diferentes. Concluíram que a hipótese é de que as transições servem para evitar uma cadeia auditiva de discriminação. Em um novo experimento foi percebido que se uma sílaba for retirada de um looping, os informantes discriminam o sinal, separando em duas cadeias, uma com ruído invariante e outra com sílaba percebida como oclusiva mais vogal. Já em outro experimento, com as transições eliminadas, foi colocado o início no estado estacionário da vogal, que quando isolado não altera a percepção da sílaba. Quando estímulos foram inseridos no looping, os informantes não viam a consoante oclusiva como uma ilusão, e sim a vogal. Essa segregação ocorreu após cerca de 3 ou 4 repetições, enquanto as sílabas normais demoravam 60 vezes em média. Os autores, portanto, perceberam que as transições parecem inibir a segregação do sinal. Eu sou o Eduardo e eu vou explicar sobre as pistas promovidas pelo envelope da forma de onda. Bom, elas transmitem informações significativas sobre fonemas individuais e sobre as características prosódicas de uma sentença. De acordo com Cole e Scott, como o domínio da amplitude e do tempo têm sido considerados como secundários na percepção da fala, levanta-se a hipótese de que o envelope da forma de onda é extraído como um todo e é um tipo de pista discreta no mesmo sentido de que as pistas invariantes e de transição são discretas. Os traços prosódicos são apresentados em 3 argumentos. Primeiro, que o acento e a entonação são influenciados pela amplitude e tempo, separadamente, com relação à frequência. O segundo argumento é que o período de silêncio entre as sílabas promove a segmentação diferente de sentenças, como no exemplo Lighthouse Keeper ou Light Housekeeper. E o terceiro argumento é que Lieberman mostrou que o pitch, a amplitude e a duração também auxiliam na percepção do acento. Agora, em relação aos traços fonêmicos, eles mostram exemplos da relação entre a informação fonética e o envelope da forma de onda, como independentes da frequência. Alguns exemplos para isso são: se estender o período de silêncio da oclusão de P em rabbit, tem-se rapid. Se inserir silêncio entre S e L em slit, se tem como consequência split. E se aumentar o silêncio entre as sílabas de topic, causaremos a sensação de 2 P's, topic. Os autores, então, propõem a existência de 3 fontes de pistas perceptuais. Vale ressaltar que essas 3 fontes não implicam a existência de 3 processadores diferentes, embora haja evidência para sustentar essa existência. Os dados sobre a segregação da sílaba sa em repetição mostram que há o processamento da vogal com sua transição, de uma maneira diferente ao invariante. E também se soma a isso o fato de que as vogais sempre serem ouvidas como a fala, mesmo quando a segregação ocorre, enquanto a porção invariante é percebida como um ruído ou ambiência. Assim, a existência de 3 mecanismos integrados de análise acústica é necessária para gerar um máximo de redundância. Segundo os autores, as vantagens de se ter um modelo com 3 processadores são: primeiro, um modelo onde só se olhasse para os invariantes haveria 2 problemas. O primeiro é que, em muitos casos, não há correspondência de 1 para 1 entre o sinal acústico e um fonema. E o segundo problema é que precisaríamos processar os fonemas de uma maneira muito rápida, se fôssemos processar um fonema por vez. Segundo, a possibilidade de pensar a codificação da fala a partir das pistas de transição colaboraria para a economia de tempo no processamento. No entanto, só as pistas de transição não são suficientes para codificar o sinal acústico satisfatoriamente. Terceiro, a integração das pistas invariantes e as pistas de transição geraria um volume de informação satisfatório. No entanto, há a amplitude e a duração, que desempenham papéis importantes na percepção da fala. A vantagem de se ter um processador do envelope é similar ao fato de se ter um processador de transições. O envelope sofre da redução de informação fonética específica, mas beneficia a transmissão de informação sobre um segmento maior na fala corrida. A quarta vantagem é que a integração dos processadores é essencial, uma vez que, de acordo com Cole e Scott, o modelo com 3 processadores demanda que cada processo seja integrado com o outro, da mesma maneira que os mantém independentes. A integração é essencial, uma vez que sabemos que alguns julgamentos fonéticos podem ser feitos apenas na presença de pistas de transição e de estado estacionário, ou de pistas de envelope. Quinto, a integração dos processadores implica em adotar a sílaba como unidade perceptual mínima. A diferença dessa abordagem é que é preciso considerar todos os parâmetros ao invés de apenas as transições. Assim, o núcleo silábico ajudaria a dar a informação sobre a qual invariante pertence à consoante. E sexto, as pistas de envelope ajudam as outras 2 pistas a identificar fronteiras de sílabas e talvez o seu papel mais importante seja o de integrar diversas sílabas em sentenças e assim extrair os traços prosódicos.